Agora são 7h06 e nós fazemos contato com o analista internacional e consultor Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Bom dia, tudo bem? Tudo conturbado, né, Chamorro? Ontem a gente teve Nem me aí fale. a deflagração de um golpe de Estado, né? Embora veículos da mídia tradicional aqui do Brasil e de outros lugares queiram minimizar, usar eufemismos, mas a verdade é que o presidente Evo Morales foi forçado a renunciar. Depois tivemos também a renúncia do seu vice, dos presidentes da Câmara e do Senado, e de governadores, prefeitos, também diplomatas. Como que você vê essa situação na Bolívia, Chamorro? Bom, é a ação direta das forças conservadoras do nosso continente que não aceitam mais que a democracia escute a voz do povo e ganhe a eleição as forças progressistas do nosso continente, né? O presidente Evo Morales ganhou a eleição no primeiro turno com uma diferença muito pequena, muito estreita. A Organização dos Estados Americanos disse que não haveria forma de comprovação que ele ganhou com margem tão estreita, então imediatamente o presidente falou, ok, então vamos convocar eleições, vamos chamar a eleição. E a direita boliviana não aceitou a realização de uma nova eleição e também não quis sequer recontar os votos da eleição. Então sabemos que isso, por onde isso vai, né? Sabendo que se a direita tivesse capacidade de vencer uma eleição, teria ido para a eleição. Só que o que eles querem realmente, nesse momento, é impedir a continuidade de um processo de transformação que foi implementado na Bolívia depois de 12 anos de governo do presidente Evo Morales, que conseguiu um dos melhores indicadores macroeconômicos da história da nossa região, inclusive mundialmente reconhecido, um país que fez tanto e é tão reconhecido, obviamente tirou, né, do poder a direita que há 500 anos governou basicamente o país e agora já há 12 anos tinha que chamar o indígena de seu senhor presidente. É o que eu falo, né? Eles não é uma questão econômica, porque nunca a economia do país esteve tão bem. É uma questão realmente de classe. E o que nós vemos na Bolívia, inclusive, não é só apenas uma disputa de classe. O que a gente vê também há uma ação de perseguição racial muito grande, há uma perseguição específica contra os indígenas, a agressão contra mulheres que na rua, que vestidas indígenas, pessoas que se identificam como aimaras, como quichuas, distintas nacionalidades da Bolívia, que estão sendo perseguidas, estão sendo agredidas, sequestradas, são amarradas aos postes, são torturadas em vias públicas. Então, há uma situação muito complicada de geração de terror no país, justamente para impedir que essas forças progressistas que ganhariam novamente uma eleição participem da eleição que vai ser realizada de qualquer maneira, porque vão ter que convocar novas eleições. Então, o que eles querem é impedir que o progressismo possa novamente participar e ganhar uma eleição. A gente teve, né, Chamorro, o caso da prefeita Patrícia Arce, do mesmo partido do Evo Morales, do Movimento ao Socialismo, que foi aí torturada e humilhada, né, por milícias, obrigada ali a desfilar pintada na rua. E a gente teve aí também o relato de episódios de atentados, enfim, essas milícias que se formaram ali na Bolívia, de cunho de extrema-direita, como você falou, elas têm esse cunho racista, né? Porque elas se dirigem especialmente contra um segmento da população, um segmento indígena, e também é de uma violência bastante extrema, Chamorro. Absolutamente. Esses grupos esse grupo que eles chamam de comitês cívicos, né? São grupos paramilitares dos partidos políticos de direita que perderam a eleição. E esses grupos paramilitares, esses são comitês, eles foram os que trabalharam muito fortemente para dividir o país em dois países. Lembremos do caso da Meia-Lua, que foi durante o começo do governo do presidente Evo Morales, quando a direita já se deu conta que não teria condições de ganhar as eleições na Bolívia contra o presidente Evo Morales, decidiu criar um novo país, que a sua capital seria Santa Cruz, que é quase de fronteira com o Brasil. Então, nessa região, essas forças tentaram, através de ações praticamente paramilitares, de violência, com milícias, se separar da Bolívia. Então, eles são que estão nas ruas novamente contra as pessoas, agredindo, gerando feridos, inclusive já informação de 3 assassinados.
Então a situação é muito, muito violenta na Bolívia, né? Eu estou em contato com alguns amigos meus, e gente de diversas orientações de organizações sociais, inclusive sindicais, que estão escondidas, porque sabem que esses grupos armados estão caçando, a palavra que eles usaram é caçando, eles estão caçando as pessoas para evitar a reorganização dessa força política para poder disputar a eleição. E no fundo é isso, o que eles querem é impedir que a esquerda possa participar de uma eleição novamente e que ganhe novamente essa eleição. E ontem também uma imagem que viralizou foi justamente de um dos líderes, né, desses comitês, aí, talvez a figura mais influente, o Fernando Camacho, ali sobre uma bandeira da Bolívia com uma Bíblia em cima. Dentro, né? do palácio. Dentro do Dentro do palácio. Palácio de Queimados. Então, quer Sim, dizer... Isso... Há uma também, é difícil dizer, mas a gente tem que dizer, mas há também uma influência muito forte das igrejas evangélicas apoiando e organizando os seus seguidores neste processo, né? As nacionalidades indígenas, elas têm uma cosmovisão diferente das igrejas evangélicas, ou seja, eles acreditam na Pachamama, eles têm a sua religião, a sua religião ancestral, e esses grupos tentam combater essa religião ancestral. Então, eles são muito vinculados a essas forças conservadoras políticas para restabelecer uma nova ordem na Bolívia, obviamente vinculada à questão da Bíblia, à questão conservadora, para tentar, de uma vez por todas, acabar com essa história de resistência indígena no país. Né? Por isso, eles estão queimando a huipala. A huipala é aquela bandeira que parece um arco-íris, que é a bandeira que representa as comunidades ancestrais, as nacionalidades ancestrais da Bolívia, não só da Bolívia, mas da região andina, de toda a América. Ela é representada pela huipala. E a huipala é utilizada na Bolívia, dentro do governo oficializou como uma das bandeiras oficiais do Estado boliviano plurinacional. Então, o que eles estão fazendo é queimando essa huipala no momento que eles estão orando com a Bíblia na mão, eles estão queimando a huipala como uma dessas manifestações mais radicais religiosas de perseguição, isso que a gente já viu e que tanto dano fez ao mundo, né? Agora, o Camacho, no caso, ele não pertence a nenhum partido político, ele está liderando aí esse movimento, né? Essas milícias, na prática, que tem essa reação violenta contra o governo do Evo Morales. Como que o Carlos Mesa se posiciona em relação a isso, né? Já que ele é um beneficiário direto também disso, existe aí uma articulação? E eu queria também saber, Chamorro, da interferência externa. A gente pode detectar sinais aí de interferência externa nessa situação da Bolívia hoje? Olha, o primeiro, Carlos Mesa, ele é o grande beneficiário disso tudo, né? É o que eu te disse. Esses grupos chamados grupos espontâneos, né, da sociedade civil que saíram para a rua reclamar contra o governo do Evo Morales, isso não há espontaneidade, são grupos armados, são milícias, gente que recebe salário e que sempre atuou de maneira violenta no país. Como eles trabalham? Então, eles assumem também o ônus da violência, eles assumem o ônus da desestabilização para poder permitir que os partidos de direita, então, sejam a única opção no momento de restabelecer a ordem pública. Então, eu crio grupos paramilitares milicianos que saem para a rua, queimam, destroem o país, torturam, e eles são os responsáveis por tudo que está acontecendo. Porém, não há possibilidade, então, de restabelecer a ordem, nem que os partidos progressistas possam disputar uma eleição. Qual é a única opção que fica? A direita que perdeu nas urnas. Isso por um lado. Segundo, onde está a OEA, onde está o Magro, está os Estados Unidos, em toda a América Latina. Lembremos que a Bolívia chegou a ter um presidente que sequer falava espanhol, ele só falava inglês, ele nunca tinha morado na Bolívia, ele morava nos Estados Unidos. Então, há um processo de desestabilização importante, não só por uma questão econômica, mas sim por uma questão política. A Bolívia, que tem um dos os melhores indicadores econômicos de desenvolvimento humano da história da América Latina, era um símbolo de resistência do progressismo latino-americano. Ganhou a eleição Alberto Fernandes. O presidente Lula foi liberado. A Bolívia ganhou uma eleição novamente. O Chile, agora, nesse momento, acabou de anunciar o presidente Piñera que vai convocar uma Assembleia Constituinte.
O Equador também teve um levantamento indígena contra as políticas neoliberais. Então, era necessário, de alguma maneira, quebrar esse fortalecimento dos setores progressistas da esquerda no nosso continente. E nada melhor do que quebrar aquilo que mais representa a América Latina, um presidente indígena, um homem indígena, de origem indígena, com as suas características dessa plurinacionalidade que foi tão, obviamente, respeitada e admirada no mundo, para mostrar que eles não estão aqui para brincadeira. Então, eles estão dispostos a fazer o que for necessário para impedir que a esquerda continue no nosso continente. Mas olhemos um pouco mais para trás, né? Vamos lembrar do seguinte: golpe de Estado 2002 na Venezuela, 2010 no Equador, 2012 no Paraguai, derrubando o presidente Lula, 2016 no Brasil, derrubando a presidenta Dilma, o presidente Zelaya em Honduras. Ou seja, agora a Bolívia. Não é uma teoria da conspiração, né? São ações reais, concretas. A gente vive ainda numa região absolutamente vulnerável a esses processos de desestabilização que são viabilizados por esses organismos multilaterais, como a OEA, inclusive pela ONU, porque a Comissão de Direitos Humanos da ONU até agora não se pronunciou, sendo ela liderada pela Michelle Bachelet, que se diz de esquerda, um partido socialista de esquerda chileno, que na verdade é muito mais à direita do que qualquer outro partido de direita do Brasil. É impressionante o que aconteceu no nosso continente e até agora esses organismos que são organismos que atuam pelo benefício de criar esse ambiente, de tentar legalizar ou tentar dar um ar de legalidade, né, a esses processos de desestabilização, sempre se posicionam contra a esquerda para implementar esse tipo de golpe de Estado. Agora, Chamorro, a gente falando, né, dessa questão, desse contexto violento, ontem também teve uma cena que viralizou nas redes sociais, que é justamente o Eduardo Quirino vai mostrar o vídeo para a gente, para quem está acompanhando aqui no YouTube e também na TVT, que é a prisão da ex-presidenta do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Choque, e o ex-vice-presidente da Corte, Antônio Costa, já tinham renunciado e eles foram presos praticamente na frente das câmeras, sendo expostos ali. Eu até fiz uma referência quando eu vi aquilo, pensei, nossa, nem programa policial de quinta categoria aqui no Brasil, e a gente tem de monte, infelizmente, faria uma cena dessas, né, onde as pessoas ali são expostas de forma, assim, humilhante. Então, a gente tem aí, no caso, você falou da OEA, também do Comitê de Direitos Humanos da ONU, tem uma violação flagrante de direitos humanos, a gente tem uma violência institucional sendo transmitida pela TV, né, algo assustador, e ainda não há manifestação dessas pessoas. E no caso a gente tem também, Chamorro, você falou dos golpes recentes, né, que a América Latina teve, mas esse é o golpe bruto, porque a gente tem os militares voltando, ou seja, é uma face mais escancarada, né, dessa violência. Sim, e a extensão disso é o que está acontecendo no Chile. Você tem 30 assassinados no Chile pelos militares. O único militar preso no Chile é um militar que decidiu não atirar nos manifestantes. E os militares que assassinaram, tem os vídeos, está em flagrância, dá para ver o rosto das pessoas que matam a população, não aconteceu nada. Então, é o que a gente vê, que, claro, para nós é difícil, porém 10 anos para a história, 20 anos para a história da América Latina não é nada, né? Então, a gente vê que as instituições dos países, inclusive as Forças Armadas, não entenderam as mudanças que aconteceram. Não é que não entenderam, não estão de acordo com elas, né? Porque elas são organizações, assim como no Brasil, que funcionam para manter o status quo. Então, a gente vê que há ainda muito para se trabalhar no nosso continente, há muita luta pela frente, encontrando, obviamente, sempre na democracia, no Estado de Direito, o mecanismo de mudar o país e mudar o destino da nossa América Latina, mas rompendo esse Estado de Direito que se sustentam essas ações de desestabilização e, obviamente, o silêncio da OEA, o silêncio conivente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, estão de mão dadas com esse processo de desestabilização. E você vê alguma possibilidade de haver uma mediação para a saída desse impasse com a ajuda dos países vizinhos? Porque a gente já vê, por exemplo, a manifestação... Não há impasse. Acabou o governo, não há impasse. Simplesmente foi derrotada. A esquerda foi derrotada nesse momento na Bolívia através de um golpe de Estado militar. Não há um impasse. O impasse agora é permitir a saída do presidente Evo Morales e dos membros do país
do MAS, né, do Movimento ao Socialismo, e daqueles que, de alguma maneira, têm sido presos, estão sido detidos de maneira ilegal. Vamos ver se isso acontece. Mas eu acho que vai ser muito difícil. E no caso dos países vizinhos, por exemplo, a gente tem a reação do presidente Jair Bolsonaro, que meio que aqueceu, achou que quis dizer que o Evo teria acavado a sua própria cova, politicamente no caso. Mas já o Alberto Fernandes condenou de forma veemente o golpe sofrido por Evo Morales. Como ficam os países vizinhos em relação à Bolívia? Eles não têm nenhuma condição, na verdade, de ajudar, né? A Argentina, o México está ajudando muito, né? Apesar de não ser vizinho, não ter fronteira com a Bolívia, o México, nesse momento, na sua embaixada, tem 20 pessoas já asiladas, e o México se pronunciou, indicando que vai dar asilo ao Evo Morales e a quem quiser ir para lá pela perseguição. A mesma coisa aconteceria na Argentina, só que a Argentina ainda é governada pelo Macri. Então, o Bolsonaro Bolsonaro é um palhaço, né? Um fantoche, não dá para considerar absolutamente nada do que ele fala, e obviamente é um golpista, é uma pessoa pró-tortura, pró-assassinato, pró-violência, então não dá para esperar nada de uma pessoa assim. Tá certo, Chamorro. A gente agradece aqui a sua participação e vamos acompanhando aí a situação da Bolívia, que é conturbada e que diz respeito a todo o continente, né, Chamorro? Não, obrigado a você. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro.